Olá, o meu nome é Filipa. Eu primeiro quero agradecer ao António, finalmente conheci-o pessoalmente depois de acompanhar a Vida Macro já há tanto tempo e quero agradecer a presença dele ao Norte e o facto de podermos estar hoje aqui a conversar um bocadinho. Eu licenciei-me em enfermagem e trabalhei na indústria farmacêutica também, enquanto enfermeira. E normalmente a primeira função que nós vimos cumprir tem a ver com o mandato familiar. Repara que muitas vezes nós seguimos algo e depois mudamos essa rota. Acontece isso quase, não com toda a gente, mas com a maioria das pessoas. Então, quando eu fui ver no meu clã familiar, eu tinha situações de mortes de familiares por falta de... Isto antes de eu saber, ok? Quando eu me licenciei em enfermagem, foi há muitos anos atrás. Então, eu reparei que no meu clã familiar havia mortes por falta de acompanhamento médico ou acompanhamento de cuidados, ou falta de cuidados. E também de erro a nível farmacológico, erro médico. Tive conhecimento muito recentemente que um avô aparentemente faleceu por falta de cuidados e por erro de medicação, provavelmente. Aquelas histórias que a gente ouve contar. E o mesmo aconteceu com um tio meu, que segundo consta, o apoio que lhe foi dado talvez tenha sido um erro. Nunca houve grande justificação para aquilo que lhe aconteceu. Aparentemente teria sido um erro médico. Claro que a minha função de enfermagem, quando fui para a enfermagem, foi porque quis e não porque eu sentisse que a família dissesse tu vais ser enfermeira. Isso é algo que vem do teu inconsciente e para o qual tu sentes eu quero ir por aqui. Inconscientemente que está ligada a toda esta situação a nível familiar. Tu depois descobres, ok, agora estou a perceber para quê, não é? E percebes que sim, dá jeito ter uma enfermeira na família, porque depois recorrem a ti para aquilo que tu foste formada, para os cuidados, quanto mais não sejam imediatos, e para dúvidas nesse aspecto. Houve algo com que eu sempre me identifiquei. Se eu tivesse continuado pela enfermagem, a especialidade que eu teria seguido seria a psiquiatria, porque para mim a mente ou a alma humana sempre foram aquilo que realmente ressoou cá dentro. Claro que depois fiz ali um bocado, se calhar, um desvio na rota, quando começou a surgir a oportunidade e comecei a conhecer mais a área complementar e fui explorando a aromaterapia, foi também muito por aí que comecei. Mas, sem dúvida, o contacto com a pessoa, o trabalho com o frente a frente com a pessoa, o estar com a pessoa, para mim era aquilo que me dava mais aquele calor interno e principalmente ajudá-la a direcionar, a ouvir a própria alma, a conhecer a própria família. Quando eu me viro para a parte da psicogenealogia, as constelações familiares, e houve uma vez uma professora minha, que eu posso dizer uma professora, foi de constelações, e que me chamou e que me disse que eu era uma enfermeira da alma. E eu identifiquei-me muito com isso. E quando eu vou a explanar a minha árvore genealógica e a conhecer a nível da psicogenealogia, aí então eu percebo o meu para quê. Primeiro, nas famílias há sempre um buscador, é aquele que é escolhido pelo clã para traz isto tudo ao de cima, revela isto tudo, é quase como arranja tudo o que houver para arranjar. Eu realmente venho do contexto familiar com, toda a gente, eu acho que toda a gente de alguma forma, quando tu vais ver as gerações para trás, tu descobres os desafios, tu descobres os segredos, tu descobres os problemas que houveram e que de alguma forma o facto de agora estar a desenvolver esta área a nível da psicogenealogia, compreendi que situações que aconteceram no clã familiar, desafios bastante complicados, desafios que podiam pôr em causa também a ordem mental, digamos assim, fazem com que eu quisesse daí desenvolver este lado ligado mais, eu gosto de lhe chamar a alma humana, não é? Eu gosto de lhe chamar assim, de alguma forma. Então, quando eu me pergunto para que eu vim, eu sinto que vim realmente conhecer, saber, consciencializar-me e trazer ao de cima aquilo que na minha família precisava de ser, digamos, sanado, curado. Compreendi porque é que tive que estar por ali, passar por aquele tipo de formação, porque é que eu trabalhei na indústria farmacêutica, mas depois disse, ok, se é para ser, tem que ser por este lado, é trabalhar mais com a alma
e ao compreender a minha história, compreendi o meu para quê, digamos assim. A minha área de trabalho é a nível do desenvolvimento pessoal, comecei com o coaching e o sagrado feminino, foram as áreas centrais, mas depois com o tempo fui desenvolvendo outras áreas, nomeadamente porque apesar de eu adorar o coaching, havia muitas vezes questões que as pessoas ou não conseguiam ultrapassar, queriam atingir os seus objetivos, o seu propósito e aquela questão do auto-boicote e porque é que me auto-boicoto. E comecei a querer ter mais respostas para isso, porque, convenhamos, ninguém no fundo quer sentir auto-boicote. Todas nós queremos sucesso na nossa vida, queremos atingir os nossos objetivos. Quem é que não quer sucesso, seja a nível de relacionamentos, prosperidade financeira, profissional, toda a gente quer. Trazer para a pessoa que ainda por cima, ela sentir que está a auto-boicotar, parece que trazia um segundo sentimento de frustração, né? Isso começou-me a levar pelo caminho das constelações familiares, compreender o porquê ou para que é que acontece essa questão do auto-boicote. As constelações, sem dúvida, abriu uma panorâmica incrível e uma visão muito profunda, não só da própria pessoa, como do seu sistema, nomeadamente familiar. Ainda querendo aprofundar mais, fui conhecer os contos de fadas, porque os contos de fadas são uma linguagem que nos fala a alma e que nós compreendemos, e também a psicogenealogia, nomeadamente a psicogenealogia evolutiva, que foi algo com que eu me apaixonei, talvez no último ano e meio. Então, a partir da psicogenealogia evolutiva, compreendi que afinal, e comecei a questionar até que ponto realmente nós temos o nosso, entre aspas, livre-arbítrio. Compreendemos que através, seja, por exemplo, os pilares, o tripé da psicogenealogia, a identificação, a projeção ou também a repetição, significam que de alguma forma, se tu em alguma área da tua vida realmente te estás a boicotar, pode ser algo que tu possas trazer do teu transgeracional, pode ser uma identificação com algum elemento da tua família, do teu sistema familiar, e muitas vezes conseguimos ir até à terceira geração. Pode ser uma projeção, algo que a tua família idealizou para ti e que muitas vezes essa idealização vem já no projeto de sentido gestacional, ou seja, quando foste concebido, qual era o papel que tu já vinhas desempenhar, com que ideias estavam os teus pais quando te conceberam e pela epigenética tu já vais, digamos, reproduzir toda aquela informação celular que te foi passada, ou também através da repetição. E porque é que se repete? Repete-se aquilo que não foi visto, o que não foi valorizado e o que muitas vezes está em segredo no sistema familiar. A forma como nós vimos reparar pode ser através da nossa atividade profissional, através do nosso trabalho, é uma das funções de reparação. É por isso que é muito curioso que, se nós virmos qual é a profissão que nós desempenhamos e formos para trás conhecer a nossa árvore genealógica, vemos que se calhar houve falta daquilo, por exemplo, um médico, um enfermeiro, ou um cuidador, um terapeuta. Quem é que lá atrás não teve alguém que não fosse cuidado, que lhe faltaram os cuidados, que lhe falta o apoio? Alguém que se dedica, por exemplo, ao audiovisual, quem é que lá atrás não foi valorizado, quem é que não foi visto, quem é que desenvolveu um trabalho que não foi possível que fosse apresentado? Isto, por exemplo, com alguns exemplos, é interessante vermos qual é a profissão que nós desempenhamos, ou as profissões que desempenhamos, e provavelmente estamos a reparar algo que no sistema não foi validado, não foi reconhecido. Outras formas também de reparação têm a ver com a parte da saúde. Muitas vezes a saúde, pela questão das doenças, é reparadora. Aquilo que eventualmente se manifesta no corpo, Françoise Dolto diz que aquilo que uma geração cala, outra manifesta no corpo. Muitas vezes os segredos familiares manifestam-se no corpo, então o corpo está a reparar algo que não foi valorizado no passado, que não foi validado, que não foi reconhecido, que ficou em segredo. E também através dos filhos. Os filhos muitas vezes são aquele reflexo de reparação, e aquilo que eles manifestam e aquilo que eles trazem, seja a nível positivo ou às vezes desafiante, vem também reparar algo que possa estar eventualmente no sistema familiar. Isto é um mundo, eu quanto mais conheço da psicogenealogia, mais fascinada fico, porque vemos que
a ligação de datas de nascimento, se há pessoas que fazem anos no mesmo dia na família, se a data de morte ou de nascimento estão ligadas, se a data até inclusive de conceição está ligada com outro elemento da família que ainda está vivo ou já partiu. É quase estar a fazer um trabalho de detetive no clã familiar. Os nomes também, os nossos nomes aportam um mandato, o nome que é escolhido para nós e cada letra do nome aporta um mandato. Então só a energia do nosso nome, que é aquilo que nós emitimos quase como um mantra numa fase inicial, não é? O nosso nome é aquilo que nós repetimos ao longo da nossa vida e com o qual nos identificamos, já nos diz qual é o trabalho que nós vimos desenvolver. Então na psicogenealogia nós temos um mundo a explorar, as fotografias também revelam, a escrita também revela a forma como nós escrevemos, até a forma como desenhamos o nosso genossociograma, onde explanamos tão bem a nossa árvore genealógica, e é muito interessante quando explanamos e parece que é aí sim que vem tudo ao de cima. Aqui pelo meio eu consigo integrar uma das minhas outras paixões, que sem dúvida é os contos de fadas, porque através do conto de fadas muitas vezes aquilo mostra como é que a pessoa se sente na sua vida, no seu trajeto de vida, mas também no seu sistema familiar. Qual é o desafio que está associado ao seu sistema familiar? Em que situação do conto ela sente, qual é o conto preferido, em que parte do conto ela sente que está, um conto tem um princípio, meio e fim, ela diz, eu sinto que estou nesta fase por causa desta situação. Então percebermos o que é que acontece ao longo do conto, que também nos fala muito da jornada do herói, também nos conduz para o caminho a seguir. E também isso mostra como é que a pessoa se vê ou está na família, ou como estará a família, o que é que está ali por trás naquele conto que fala que a família também está associada. E claro, isto mudou completamente a minha forma de estar perante as consultas, porque aí sim, quando a pessoa sente que se está a boicotar ou que tem aquela repetição daquele padrão a nível profissional, a nível familiar, a nível dos relacionamentos, porque é que eu não consigo, já tentei isto, já tentei aquilo. Recentemente alguém até me dizia, eu tenho conhecimento disto, mas realmente porque é que as coisas parece que não mudam? Porque sim, tomada de conhecimento é diferente da tomada de consciência, enquanto não há aquele, como eu digo, aquele calor interno, aquela emoção que realmente substitui a emoção primária que ficou gravada, só o conhecimento por si não transforma, não basta. Mas quando há a tomada de consciência, e através dos atos simbólicos, que também se trabalham muito a nível das constelações, isso faz com que a nível do nosso inconsciente nós consigamos transformar e trazer uma nova realidade, uma nova emoção, e a partir daí sim, então o trabalho de coaching parece que aí sim transforma, porque a pessoa toma consciência e parece que de uma forma muito simples, aquilo que estava e que ela reconhece deixou de fazer sentido, então ela a partir daí recomeça uma nova realidade. Basicamente a pessoa pode ressignificar aquilo que aconteceu, trazer uma nova realidade para ela mesma, para o clã, e cumprir com o propósito que ela vem cumprir. Então, até mesmo a questão do propósito, que hoje em dia nós falamos tanto de propósito, a visão muda muito a partir desse ponto, porque às vezes nós herdamos os propósitos que sentimos que os outros têm sucesso, não é? Era como se eu agora, olhar para o António e dissesse, ei, tu tens sucesso naquilo que fazes, eu acho que se calhar eu gostava de ter a tua função, e então não é o meu propósito, eu sinto que tu tens sucesso, quero ser feliz como tu és, e acabo por adotar algo que não vem para mim. E claro que depois não tenho sucesso, porque não é esse o meu propósito. Porque o que nós queremos realmente é ter a emoção que aquela pessoa tem e sentir o que ela sente ao fazer aquilo que faz. Mas depois aquilo não tem a ver connosco, realmente não tem a ver com a nossa vida, com aquilo que nós somos e com o nosso propósito. Então, a questão do para que é que eu vim, qual é o meu propósito, o conhecer, como é que tu podes avançar na tua vida sem conhecer a tua própria história. Conhecer a tua própria história vai mostrar-te muitas vezes qual é o propósito que tu vens cumprir, qual é o propósito da tua função profissional, qual é o propósito do teu relacionamento, porque é que se atrai este tipo de relacionamentos. Qualquer área da vida tem um para quê, e creio que é com isto que eu vou deixar e fechar, é dizer para que é que tu vieste, qual é a tua função aqui, mais do que porquê, que nos deixa um bocadinho perdidos no porquê eu é para que é que isto me acontece,
para onde é que eu tenho que olhar, para que é que eu tenho que olhar para mim mesmo, para as minhas origens e o que é que elas me vão dizer. Obrigada mais uma vez, António, foi um prazer, principalmente conhecer-te pessoalmente, e obrigada ao teu projeto, à Vida Macro, e até breve.